Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Que bom poder estar mais uma vez aqui para comentarmos, trazermos as melhores informações do universo rural. E sempre, obviamente, aqui tentando fazer a interligação entre o que acontece no sindicato, o que acontece no movimento sindical, falando até de FETAR, que você está visualizando, quem está acompanhando nas redes sociais, a FETAR, porque o Sérgio esteve lá esta semana e mais uma vez participou de importante reunião, e quando vai a Porto Alegre participar de reuniões da FETAR, obviamente que tem assuntos relacionados a Brasília, ao nacional, porque o Gabriel, que é o presidente da CONTAR, também participa junto à entidade estadual. Então, ao meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poneto, que faz parte também dessas entidades que citei, e muitos assuntos nós temos que tratar. Parece assim que é uma semana simples, que não aconteceu muita coisa, mas sim, está sempre em movimento. O universo sindical, ele está sempre em movimento, não para, não tem como parar, 24 horas de atuação. Sérgio, primeiro, a saudação, uma ótima tarde para você e todos que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Vida Rural. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham. Alegria, né, a gente poder estar voltando no programa Vida Rural. E para nós sempre é bom poder chegar na casa do nosso associado, da nossa associada. E veja bem, Bonese, não é só dos nossos associados, mas aquelas pessoas que nos escutam, né? Tem o hábito de nos escutar durante o sábado. No programa de sábado passado, eu estava indo para o Monte Alegre, no horário do programa, e lá numas alturas da estrada, o Douglas, que estava comigo, recebeu no WhatsApp dele uma notícia, né, dizendo o seguinte: olha só quem é que eu estou escutando aqui. Era o programa do sindicato, quer dizer, um rapaz que não tem ligação nenhuma no meio rural, mas que estava escutando o programa de rádio que é conhecido do Douglas. Então, diz ele assim, ó, meu chefe está falando na rádio, ele disse. É um rapaz que trabalha com nós ali. Mas que bom, né, e a gente poder trazer as informações, comunicados, enfim, informações que podem ajudar os nossos agricultores, agricultoras e também os assalariados rurais. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da questão da reunião que teve em Porto Alegre, mas antes, Bonese, eu gostaria de falar um pouco sobre o Plano Safra. Segura aí, o Plano Safra tem um presente contido na liberação de mais de 300 bilhões de reais para o Plano Safra, mas tem um pacotinho aí, surpresa, Sérgio. Ele é igual uma ratoeira, né, uma arapuca. Uma arapuca. Cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. O governo anunciou essa semana, então, na quarta-feira de tarde, o Plano Safra 2022-2023. 341 bilhões para a agricultura. É dinheiro, hein? É dinheiro para carregar com um saco. Só que desses 341 bilhões, 53,6 bilhões é para a agricultura familiar. Então, 53. Veja bem. 53. Os outros é para o agronegócio, para os grandes. E uma coisa que chama a atenção dentro disso, e por isso que diz que é uma arapuca, é os juros, né? Para o Pronaf, por exemplo, o agricultor familiar, que variava antes, né, na safra do ano passado e nas anteriores, que o juro era variava de 3% a 4,5%, para esse ano agora varia de 5% e 6%. Então, quer dizer, você dá com uma mão e se tira com as outras duas. Então, é lamentável isso, né? O Pronamp, por exemplo, que é para quem tem uma renda um pouquinho superior, os juros do ano passado era de 5,5% e 6,5%, esse ano passa agora para a próxima safra 8%. E vejam bem, para investimento, que seria para compra de máquinas, esse tipo de coisa, que variava de 7,5% a 8,5%, pulou para 12%. Então vejam bem em que seara nós estamos metidos. E aí vem, por exemplo, o Moderfrota, né, que é a troca de, por exemplo, de caminhão, essas coisas,
mais máquinas, né, de transporte e tal, que era 8,5%, passou para 12,5%. E aí depois tem aqui os outros juros, né, que o Inovagro, que era 7%, passou para 10,5%, o ABC, que são linhas de crédito também era de 5,25 para 7, passou para 7,85%. Então, todos eles tiveram reajuste. Então, lamentavelmente, quando o governo diz que ajuda a agricultura, ele ajuda com a mão e tira com as outras duas mãos. E, infelizmente, a gente precisa dizer isso. E, Sérgio, o que justifica esse aumento nos juros? Qual é a explicação? Existe alguma coisa plausível? Olha, a avaliação que a gente está fazendo, Bonesi, claro que isso foi na quarta-feira e hoje é sábado ainda, né? E nós gravamos o programa na quinta-feira de manhã, 11 horas da manhã. É o seguinte, o governo não quer mais dar dinheiro para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Quer dizer, o agricultor familiar que ele quiser plantar, quer produzir, ele que plante e produza com os recursos próprios, né? E nós fazíamos uma conversa na quinta-feira de manhã com o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola e que faz os projetos. Fica bem claro, isso vai haver uma diminuição das pessoas fazendo financiamento, quer dizer, vai pagar aí 8% de juro, não vale mais a pena fazer custeio, né, do Pronaf custeio, quer dizer, para custear a produção. E outra coisa, nós já estamos sentindo o reflexo desses projetos que estão sendo encaminhados, a grande maioria, o agricultor não tem mais capacidade de pagamento, quer dizer, aquilo que ele vai produzir não paga o financiamento e o juro, né? Já foi encaminhado projetos aí para custeio e o banco está negando, em função da capacidade de pagamento. Então, realmente as coisas estão ficando complicadas, né? E aí há ainda pessoas dizendo que o governo está certo não sei para quem, né? Agora, para nós da agricultura familiar não está sendo certo não, e ele está desestimulando o agricultor familiar a produzir dessa forma. Por isso que o custo de produção acaba ficando tão alto, não é? Tão alto de produzir, e a gente vai na prateleira lá do supermercado, na gôndola, e encontra, por exemplo, 1 litro de leite, quase R$7. É terrível isso. E quem acompanhou as notícias nesta semana viu da tendência do aumento ainda, né? E com isso, né, com essas altas de juro aí na questão dos financiamentos, do custeio e investimento, enfim, automaticamente isso vai aumentar mais uma vez o produto lá no supermercado, na fruteira. Nós conversávamos esta semana, nós tivemos também a reunião do núcleo de coordenação do Conselho de Saúde, e o pessoal dizendo o seguinte, mas a gente vai na fruteira com R$150 numa sacolinha, traz todas as frutas e verduras que uma vez precisava uma caixa para carregar. Perdão, Sérgio, exatamente isso, a fruteira, né, que é um lugar assim que a gente achava, um lugar barato, que vem direto do produtor, feira do produtor também. As coisas não são mais assim, né? Agora está terrivelmente muito mais caro, infelizmente. Só que Bonesi precisa lembrar aqui que o produtor não está ganhando tudo isso. É o atravessador que está recebendo todo esse dinheiro. Por exemplo, assim, nós pegamos, e aqui em Vacaria a gente sabe disso, por exemplo, a amora, a framboesa, o mirtilo, a própria maçã, a uva. O que o produtor recebe por esse produto? É uma mixaria, é uma vergonha. O próprio mel. Esses dias eu estava em Porto Alegre num restaurante almoçando e do lado tinha lá uma pilha de potes de mel. R$35 o quilo, 37. Aí quando isso, conversando com o Giovanni, que é o nosso tesoureiro, ele vende a 15. Mas aí 15 para 37, quer dizer, quanto o atravessador ganha em cima disso? Então, eu acho que precisa ser tomado, sim, alguma medida drástica com relação a isso, e o que parece é que o governo não está nem aí com essas questões. Quer dizer, enquanto as redes de supermercado, o atravessador fica
atorando no meio, por exemplo, o consumidor, o governo fica postando aí coisas que não deveria estar postando nas redes sociais e coisas, e esquece do principal, que é fazer as coisas se alinharem nesse país. Ou seja, o vilão dessa história não é o produtor. Ponto final. Claro que não, né? O vilão na história é o produtor, na verdade, que produz e paga a conta, né? Essa semana também eu conversava com um produtor que foi comprar aí um galão de glifosato a mais de R$100 o litro, né? O glifosato é para o secante, né? Para matar o mato, que nem se diz. Até poucos tempos atrás você comprava R$30, estava R$600, R$700. Hoje está R$2.000 um galão de 20 litros, quer dizer, agora... E quem é que paga a conta? É o consumidor, né? O trabalhador, aquele que ganha o salário mínimo, enfim, aquele que vai no supermercado. E alguém diz assim, mas é todo mundo. Sim, todo mundo paga a conta por isso. Agora, a pessoa mais, digamos assim, menos favorecida com isso é aquele cara que ganha o salário mínimo, aquele que ganha um pouco mais do piso, que é o nosso caso aqui em Vacaria, mas que precisa muitas vezes pagar o aluguel, tem filhos na escola, precisa comprar remédio, precisa ir ao supermercado, ele precisa ir na fruteira também, né? É esse que não sobra dinheiro e tem que fazer opção muitas vezes, ou ele compra comida ou paga as outras contas. Então, todo mês ele tem que fazer a opção de fazer comprar alguma coisa, né? E tem gente já dizendo o seguinte, que as contas agora não se paga mais todas as contas, se faz um sorteio das contas, né? Bota num copo e vai ver lá, bom, paga primeiro o supermercado, paga primeiro a farmácia, o que ele vai pagar primeiro para poder dar conta, quer dizer, depois os outros esperem. E tem até uma brincadeira que diz, se tu começar a cobrar, eu vou te tirar o teu nome do copo, né? Então, tá nessa situação, infelizmente, o nosso país. Vai melhorar? Vai mudar? Bom, não sei. Comentaram agora esses dias, Bones, tu tá querendo falar aqui também, mas, por exemplo, o combustível. Vai baixar o combustível, aumentou o diesel mais caro do que a gasolina. A gasolina hoje, por exemplo, a gente que viaja bastante e precisa, porque a gente trabalha em atividades e tal, a gente percebe que diminuiu drasticamente até o movimento nas rodovias, né, em função do preço do combustível e tal. E quem transporta a mercadoria, o frete não aumentou de acordo com o aumento do diesel. Então, realmente a situação está ficando muito preocupante e alguma coisa vai ter que mudar, senão vai chegar um momento aí que alguma coisa vai explodir no Brasil. Bom, agora falta um minutinho para a gente entrar no comercial. Para resumir ou tentar fazer uma projeção, qual é a tendência para os próximos meses em relação ao que a gente acabou de falar, Sérgio? Eu ouvia na segunda-feira de tarde uma palestra lá em Tapejara de um palestrante, e um cara de renome internacional, o Ademar Chardon, falando sobre um pouco da nossa situação a nível mundial, a crise que passa, enfim. Não tenhamos esperança a curto prazo, não. Não dá para a gente se iludir dizendo que assuma A, B ou C, o próximo governo, a partir do ano que vem, que as coisas mudem. Nós vamos passar aí longos anos com essas dificuldades em função de todas essas atrapalhadas que aconteceram no Brasil. Então, não tenhamos esperança a curto prazo, não, que as coisas não vão mudar tão fácil assim. Bom, vamos colocar então as barbas de molho e aguardar e tentar se precaver de todas as maneiras. Pedir a Deus que ilumine os próximos governantes aí para que façam melhor, pelo menos tirar essa miséria que tem no país e esses números drásticos que tem de pessoas passando fome. É só o que a gente pede nesse momento. Voltar a crescer, não é verdade? É verdade. Voltar a crescer. Vamos falar um pouquinho das eleições? Né? Sexta passada encerrou o prazo de inscrições das chapas. E uma chapa se inscreveu, a atual, né, a situação, encabeçada, então, Sérgio Pometo, presidente. Eu gostaria que você, então, falasse um pouquinho dos componentes também dessa nova estrutura que começa a partir de setembro, óbvio, depois das eleições que serão dos dias 8 e 9 de agosto. 7 e 8 de agosto. Na verdade, se abriu, então, o prazo, né, porque tem todo um processo que tem que ser feito.
Primeiro se cria uma comissão eleitoral, essa comissão eleitoral depois é que dá andamento a todo o processo. Então nós da diretoria, a gente não se envolve com nada, né? A única coisa que a gente se envolveu foi registrar a nossa chapa, né? Então a Prof fez o requerimento, pediu. Então, na verdade, continuamos eu, a Prof e o Giovanni como membros da diretoria. Para suplente, então, continua o Renê, o Alexandre e passa a Alvinda, né, para suplentes da diretoria. Para o Conselho Fiscal continua o Jaime, o Lindomar e a Eliane, né, não mexe. E para suplente do Conselho Fiscal, então, entra um diretor novo, o Alcides, fica a Solange e a dona Delúcia também, porque precisa ter assalariados. Então, praticamente, só mexe 2 pessoas aí que muda alguma coisa, mas praticamente é a mesma diretoria, né, a mesma chapa, pelo menos que foi registrada. E agora, então, vem o prazo de organização de urnas, né, material para eleição, cédulas, essas coisas, né, que a Comissão Eleitoral está cuidando disso. E da nossa parte, cabe, então, divulgar que no dia 7, então, haverá urnas em todas no domingo, né? No domingo, isso. Em todas as comunidades do interior de Vacaria e Muitos Capões, né? No próximo programa já terá a nota, então, da Comissão Eleitoral, onde a gente vai estar lendo e colocando aí os horários, né, onde a urna itinerante vai passar. Também a Comissão Eleitoral definiu que haverá um ônibus saindo da Capela São Francisco, lá do Monte Alegre, no dia 7, às 1h30 da tarde, passando por Santo Antônio, Monte Alegre, Capela da Luz, vem aqui na sede, vota e já leva o pessoal de volta. Até porque lá a gente tem bastante associados e bastante gente em dia com o sindicato. Aqueles que quiserem votar, e é interessante que as pessoas votem, deverão pagar então o sindicato até o dia 15 de julho agora, né, desse mês de julho, para poder votar. Então são 15 dias antes da eleição, precisa estar em dia para poder votar, né? E a gente vai estar divulgando aí depois, durante o mês de julho agora, todas as decisões, digamos, os encaminhamentos da Comissão Eleitoral. Aqui na Rádio Fátima também a gente vai estar uns 15 dias antes da eleição divulgando a nota, então vai ser lida na parte da manhã e durante o meio-dia, ali naquele espaço dos recados, ali das informações, vai ser lido a nota também dos horários aonde as urnas itinerantes vão estar passando. E é importante porque todos quem está em dia e que pagou até os primeiros 6 meses do ano poderão votar, né? E é bom que o pessoal vote, porque o Estatuto prevê, e a Comissão Eleitoral já disse, de que eles poderão cobrar multa aquelas pessoas que não votarem e estarão em dia. Verdade. Então isso é a Comissão Eleitoral que determina, né? A comissão, depois da eleição, terminada a eleição, a Comissão Eleitoral se reúne e define. Bom, se eles definirem que vai ser cobrado multa, o associado chegar aqui, o ano que vem, na hora de pagar a mensalidade, vai poder ver lá que vai ter um valor estipulado lá por multa de não ter votado. Então é bom que o pessoal vote para cumprir, né, um dever e uma obrigação como sócio do sindicato também. Importante. Então, preste atenção. Te coloque em dia se não estiver ainda e exerça o teu direito e também a tua obrigação de voto. Até porque se a gente for falar dos serviços que são oferecidos aqui, é maravilhoso. Tem dentista, assistência judiciária, tem encaminhamento para aposentadoria, tem os médicos, tem a assistência técnica, é tremendo, né? Os serviços que são oferecidos aqui é muito semelhante a pequenos municípios. Se você que está nos acompanhando, tanto nas redes sociais quanto aqui na Rádio Fátima, vier fazer uma visita de manhã aqui no STR, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão aqui buscando algum tipo de serviço. Você pode vir tipo 8 horas da manhã e fique só observando e você vai ter uma ideia do que nós estamos dizendo, né, Sérgio? Principalmente aquelas pessoas que às vezes criticam o papel do sindicato, o que o sindicato faz, né? A gente faz um desafio, um convite, vem aqui, né? Toma um cafezinho com a gente, conversa com a gente e vê o serviço que a gente faz. Tempos atrás postei uma matéria aí, recebi várias pancadas, né? Dizendo que o sindicato é um lixo, que o sindicato não presta, que o sindicato não faz nada, que o sindicato só serve para tirar o dinheiro. Não é bem assim, né? Eu acho que não é assim. Né? Não é assim, né? Na verdade.
As pessoas, antes de falar esse tipo de coisa, precisariam vir e olhar e acompanhar para ver o que a gente faz. Né? Um sindicato que tem aí uma história de 60 anos e que distribui praticamente quase que 60 fichas por dia entre médico e dentista que dá atendimento, tem muitos municípios que não têm esse tipo de atendimento. Eu tenho certeza que não tem. Então, falar esse tipo de coisa às vezes é fácil. Agora, ver a realidade, muitas vezes, tapa um olho para não ver essa realidade. Mas o fato é que o sindicato está aqui na rua General Lima 445. 445 é bem em frente aqui à clínica Estimação. É fácil de achar. Quem quiser saber e se interessar é só vir, né, Sérgio? E eu atendo na porta, bem na sala, bem na frente aqui, né? Para não me esconder também de ninguém, né? Porque alguém pode dizer assim, os caras da diretoria se escondem lá para dentro e ninguém enxerga. Não, a minha sala é a primeira da frente. Verdade. Até para não ter medo de conversar com o trabalhador, as pessoas que vêm aqui. Né? Mas outro assunto, acho que interessante, Bonese, de falar é a questão da festa do agricultor. Né? O que tu tem para falar da festa do agricultor? Eu tenho uma novidade aqui, pessoal. Olha só, então, primeiro que já tem a distribuição do material, já está indo para tudo que é lugar. Eu creio que nós vamos passar de 1.000 pessoas. E 1.000 pessoas é pouco. Deixa eu colocar esse número um pouco maior. Eu estou calculando aqui mais de 2.000 pessoas seguramente nesta festa do agricultor. Porque nós vamos ter os trilheiros, mais de 100 motociclistas fazendo trilhas. Já existe uma possibilidade de ter cavalgada. O Júlio, né? O Júlio. E aí nós estamos falando de quantos cavalarianos? Não sei, vai ter bastante. Uns 50 no mínimo. No mínimo 50. E aí então tem toda uma comunidade, tem futebol, e tem uma celebração ecumênica. Exatamente. Pela primeira vez vai acontecer na história das festas do agricultor, uma celebração ecumênica. Isso é bom demais. E agora, então, a novidade é presta atenção, se você pensa em ir para a Capela de Fátima, vai mais cedo. Tente chegar lá perto das 7 horas da manhã. Por quê? 7h30 é a primeira largada das trilhas. Primeiro grupo de motociclistas sai 7h30 da manhã. E depois 7h45, 15 para as 8, sai o segundo grupo de trilhas. E vai ser bacana que ali na chegada, em frente à igreja, e também o ginásio, não, o ginásio é o salão de festas, obrigado, vai ser feito, o pessoal vai criar ali alguma coisa para alguém chegar de motocicleta e fazer uma apresentação ali também. Olha só. Vai ser um negócio, vai ser bacana. Mas vai ser contigo a apresentação? Não, eu vou fazer foto e vídeo só. Foto e vídeo. Esse negócio de apresentação, acho que motocicleta, eu gosto de ver o pessoal saltando e tudo mais, mas não vou muito além. Eu estou inscrito para sair na primeira largada. Para daí eu chego mais cedo pro churrasco, meio-dia. Jesus amado. Eu vou de quadriciclo. Mas eu ia dizer, tu vai trilhar mesmo? Vou de quadriciclo, vou participar também lá. E depois eu quero chegar em tempo ainda para jogar futebol. Conversando com o Marcelo, é o Marcelo que é um dos coordenadores lá, né? Como é que chamam ele? Onde? Lá das trilhas. Eu não lembro o nome. Eu acho que eu não lembro. Se eu estou citando o nome errado, me perdoa. Mas ele estava dizendo, quando eu entrevistei ele, logo na primeira reunião, que eles vão fazer, de vez em quando a gente vê na internet, aqueles morros bem íngreme, e eles fazem o desafio para as motocicletas subir, quem consegue subir aquele morro. Diz que estão preparando uns 2 morros desse para fazer os desafios. Então já não vou mais. Tenho medo. Será que o triciclo, o quadriciclo aguenta? Sobe de ré daí, sobe de ré. Tá bom. É mais fácil. Dia 16 de julho, Sérgio. 16 de julho, tá aí, gente. Vamos botando na agenda, se programe para essa grande festa. É a retomada, né? Depois da pandemia, faz o quê? 2 anos, 3 que a gente não faz mais, né? Verdade. Então, essa grande festa lá. E uma coisa que chama atenção lá na Capela de Fátima é o churrasco que aquela comunidade prepara. Nossa, dá água na boca agora. Né? Nessa hora falando em churrasco. 1h da tarde aqui na rádio, né, no programa, sem almoço e falando em churrasco, meu Deus, acho que vamos encerrar esse programa e vamos almoçar de uma vez. É verdade. O Jefferson teve reunião na última quinta-feira. Quando nós gravamos esse programa, o Jefferson à noite teve reunião. Então, por certo, no programa do dia 9, sábado que vem, teremos mais novidades da festa do agricultor. Uma das coisas que eles vão discutir é a respeito das pulseirinhas. Os participantes, os atuantes lá vão receber pulseirinhas e isso é bom demais, personalizadas também. Olha só, novidades, vem aí novidades então para o pessoal que participa e tal, né? Eu acho que isso mostra a organização, né?
e mostra assim que cada vez mais a gente está inovando, né, nas festas do agricultor. Então, parabéns aos organizadores, às entidades, né, que está por trás de tudo isso, né, dando todo o apoio. E certamente, então, sábado que vem não vou estar aqui, Bonese, eu vou estar indo buscar as mudas. E até bom falar nisso. Fala aí. Sábado que vem, então, dia 9, todos aqueles que encomendaram mudas, pessoal aqui de Vacaria, por volta da 1h30 da tarde, as mudas chegam aqui no Sindicato de Vacaria, vai ser distribuídas aqui, e depois o caminhão segue distribuindo aí até chegar lá na Capela São Francisco Monte Alegre. Muda de uva, o pessoal que fez o pedido, né? O pessoal que fez o pedido aqui no sindicato. Então o programa nós vamos deixar com o Jefferson para ele falar, convidar da festa, né? Eu acho que isso, a Profinês também que está coordenando junto com o Jefferson, né? Ela que está coordenando para falar sobre a festa do agricultor, até porque depois no próximo sábado já é a festa. Já é a festa. Então acho que nada melhor do que deixar para os dois tocar o programa e convidar para a programação da Festa do Agricultor. Fazer o seguinte, Sérgio, para a gente encaminhar então o programa de hoje, avisos, agenda da próxima semana. A agenda da próxima semana, na terça-feira, então, tem reunião da diretoria da CTB, reunião da regional em Novo Hamburgo, e na quinta-feira nós teremos a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Fórum. Os avisos, na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã, então, o terapeuta, que atende aqui no sindicato, dia 19 de julho, às 13 horas da tarde, a quiropraxista. Lembrando também o pessoal do KEPF, né, é bom que o pessoal faça, o pessoal já está encontrando dificuldade, quem não tem, está encaminhando alguma coisa para o INSS e tal, então fazer o KEPF. O cadastro das pareiras, né, o pessoal dos pareirais aí que não fez, então o cadastro da uva fazer, né, antes que fechem o sistema e depois ficam sem, e aí fica difícil para poder incluir o cadastro aí da uva da próxima safra. Era essas as informações, a agenda Bonese dessa semana e da próxima semana também. Muito bem, deu pros cocos, acabou que era doce o programa agora só sábado que vem, dia 9. Enquanto isso, vai te preparando, põe na tua agenda. Todos os caminhos te levam para a Capela de Fátima, porque dia 16 de julho, desde as primeiras horas da manhã, uma grande festa do agricultor e também o encontro da família rural. O nosso jogo lá vai ser transmitido, né? A Globo acabou de avisar agora. Enquanto estava fazendo aí, eu recebi aqui no meu WhatsApp, a Rede Globo vai estar transmitindo o jogo lá da abertura do torneio. Cuidado que senão o pessoal, o Tite encontra vocês, vai levar para a seleção. Tem o Galvão Bueno, ele vai se despedir da Globo, vai fazer a despedida lá na Capela de Fátima. Tá bom, então. Vamos aguardar isso. Cenas dos próximos capítulos, sábado que vem. Até mais, boa tarde. Até mais, um abraço, bom final de semana e até sábado que vem. Boa tarde a todos. Boa tarde.